E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Putz que Foda. Gente, é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo e eu prometo que agora sai. Gravar um vídeo sobre temas tão abrangentes que levam a gente a pensar sobre muitas coisas é sempre muito arriscado. Porque você grava o vídeo com base naqueles acontecimentos. Porque você grava um vídeo com base naquilo que você sabe. Mas as coisas aqui no Brasil têm acontecido de uma maneira muito rápida. E isso é bom e ruim, porque faz a gente reavaliar o que a gente pensa. E ruim porque quando a gente faz alguma coisa, a gente pode ser mal interpretado ou uma coisa assim. Esse vídeo pode parecer pelo título que é uma coisa só, mas na verdade são duas. Eu vou traçar um paralelo e tentar analisar algumas coisas sobre a lacração, esse termo que é tão utilizado na internet, sobretudo, e as pautas identitárias, o chamado identitarismo. Eu vi que muitas pessoas se confundem ou acabam nem se confundindo, às vezes por maldade mesmo, elas acabam entrelaçando esses dois temas. Eles podem parecer que são a mesma coisa, mas na verdade não são. Primeiramente, eu acho que tudo mesmo, no céu e na terra, deve ser questionado. Não existe nada 100% verdade. E se existe, em algum momento ela vai causar alguma variável de acordo com o tempo, com o contexto, que fará essa verdade ser questionada. Eu sei que a generalização pode ser um local confortável para a gente repousar a nossa cabeça e dormir em paz. Mas na verdade nem sempre ela é tão segura assim. Por isso, uma coisa que tem me deixado muito, não triste, não revoltado, mas incomodado, é a tal da lacração. O que se chama de lacração é o uso de bordões para tentar refutar alguma ideia. E nem sempre esses bordões dão todo o argumento racional para que aquela ideia seja de fato refutada. Daí a pessoa se sente muito mais confortável em falar ritou ou mito, ao invés de realmente debater. Mas, de fato, a lacração pode ser chamada de problematização desnecessária. Você vai lá e pega um problema que de fato é real, que a gente vai falar disso depois, e transforma ele num problema totalmente descontextualizado só para agradar a sua necessidade sórdida de lacrar. É isso aí, os lacradores têm necessidades sórdidas. E repare que lacração não tem, começando desde já, não tem nada a ver diretamente com pautas identitárias. E a lacração pode ser desde um texto no Facebook, no Twitter, ou pode ser um comentário no lugar de trabalho. E que fique claro que lacração não tem nada a ver com combater ideias preconceituosas, não caiam nessa. O nome disso é luta, e é muito mais abrangente do que a gente imagina. Então não tem nada a ver assim com Kéfera lacrando no programa de TV, não tem nada a ver com Valesca Popozuda tirando foto com o maquiador bolsominion. Eu deixo essas tretas do mundo pop para quem aguenta falar sobre isso, para quem consegue falar sobre isso. Eu não tenho a menor vontade de falar sobre isso. O pessoal da lacração ama usar e abusar das pautas identitárias. O que é uma pauta identitária? É uma pauta de um grupo que quer mostrar e defender a sua identidade, porque esses grupos estão sofrendo uma violência, uma certa opressão sobre algumas classes dominantes. Eu não sou ninguém para achar que reforçar sua identidade, lutar pela sua identidade é algo ruim. Afinal, o que mais identitário, por exemplo, que um político branco, burguês, velho? A única diferença é que essa identidade dos políticos brancos, ricos e burgueses não precisa ser defendida, porque era uma identidade predominante. Eu não vejo a menor esperança que o Estado que aí está defenda esses grupos. Então acho que esses grupos devem ter a luta deles independente disso. E tem mais uma coisa que a gente precisa concordar antes de começar a abranger esses temas e começar a defini-los. O Brasil está numa crise moral, social e econômica. Cara, a gente está na merda. E esses grupos identitários são organizados de certa forma. Eles têm a linha de pensamento, eles têm organizações, eles têm comitês, eles têm isso tudo muito independente. O que falta para esses grupos é capilarizar um pouco mais para as massas. Mas isso é uma questão deles, deixa eles continuarem com essa luta. E aqui entra um outro grupo que é massivo e prioritário, chamado a classe trabalhadora. E esse grupo tem uma força tremenda, é capaz de chacoalhar o sistema se quisessem fácil, do dia para noite. Mas esse grupo ainda é, por média, mal organizado. E o país, como eu disse, passa por uma crise assim, gigantesca no âmbito principalmente socioeconômico. Desemprego, fome, violência, injustiça social, mas também tem um tema que deve ser discutido mais entre esse campo, que é a soberania nacional, a indústria, a proteção da indústria nacional e dos recursos naturais. Essas pautas identitárias, elas sempre devem ser discutidas, até no âmbito das massas mesmo. O episódio dessa semana, onde o jovem negro foi asfixiado, foi sufocado
por um segurança numa situação muito mal explicada, que o segurança diz que ele tentou roubar a arma, mas o vídeo não mostra isso. Cara, esse assunto deve ser debatido massivamente, cara. A gente tem que falar sobre esse assunto, porque ele é um assunto que, se você pegar e falar violência contra os negros, parte da direita e parte da esquerda vão julgar esse assunto como identitário. E é violência contra uma minoria desprotegida, absolutamente vulnerável e sem a menor perspectiva de inclusão. E não é um assunto de problematização desnecessária. E a gente chega num outro parâmetro, que é a má preparação desses agentes de segurança, né? Dessas pessoas que trabalham com segurança, seja privada, seja pública, enfim. E assim, a direita não tem sensibilidade com isso, então a direita é que se f***. A direita não quer esse assunto porque a direita está preocupada com as lacrações dela, como isso é só mimimi, bandido bom é bandido morto, que são coisas da lacração da direita que potencializam toda essa porra. Então essa primeira parte do vídeo quer dizer para vocês o seguinte: as pautas identitárias não são relacionadas à lacração. Principalmente as pautas dos negros, das mulheres e da violência ao LGBT, elas são pautas de violência. São assuntos populares, são assuntos públicos, todo mundo deve falar. Em uma dessas tentativas de gravar esse vídeo, duas frases me soaram à cabeça constantemente como uma sirene. Ninguém merece ser morto ou violentado por ser quem é, e ninguém merece ser morto ou violentado. São duas frases diferentes, mas elas são muito parecidas. Elas são dois lados da mesma moeda. Uma é violência e a outra é violência direcionada a jovens negros. O jovem negro, ele é violentado e morto pelo racismo. O jovem negro é violentado e morto por ser negro. O jovem negro é violentado e morto pelo estigma social do racismo. Nessa primeira parte deu para perceber que as pautas identitárias não tem nada a ver com lacração. A lacração, por outro lado, quer usufruir das pautas identitárias. Se liga. Essa estratégia da lacração visa pegar uns temas muito periféricos e trazer para o centro do debate. A estratégia da lacração foi adotada pela maioria dos partidos de esquerda nesse ano eleitoral. Lógico, a direita tem só lacração mesmo. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que vai ser só tirando sarro dessa lacração direitista. Porque quando a direita chama a esquerda de lacração, elas não fazem a menor ideia do que é isso. O grande problema dessa estratégia da lacração foi que o nosso atual presidente, o Bolsonaro, e seus filhinhos patetas, surfaram nessa lacração. Ele não apresentou nenhum projeto, ele não apresentou nenhuma ideia, mas ele veio com esses jargões. E qual que foi a estratégia marqueteira dele? Foi que ele já é um personagem que compreende ou pega o conservadorismo do nosso povo e transforma num ódio desmedido. O nosso povo é de fato mais conservador. Ele só falou de aborto, ele só falou de bandido bom é bandido morto, mas ele não teve nenhuma proposta para segurança e nenhuma proposta para a saúde da mulher, nem mesmo planejamento familiar. E se a direita se aproveitou dessas pautas, tem algo de errado com a direita, não tem algo de errado com essas pautas. Tá entendendo? Eu entendo sim que trazer essas pautas que são mais periféricas para o centro do debate, essas pautas que falam mais de costume, eu acho que elas devem estar inclusas em um projeto de governo, eu acho que elas devem estar inclusas em um projeto político, e eu tenho certeza que isso tem que estar mais próximo da praxis possível. E acho sim que essa esquerda cirandeira, essa esquerda da miçanga, ajudou sim o Bolsonaro a ganhar a eleição. Ele foi tão longe que, bom, aí está, né? O governo dele é frágil, o governo dele é um elefante segurado por palito. Ele não se preocupou em estruturar o projeto dele de desemprego, de segurança, de nível de industrialização, de dívida pública. Ele não se preocupou com isso, ele não se preocupou nem com a Previdência. Ele só se preocupou em atacar essas pautas identitárias e a esquerda respondeu com lacração. A lacração realmente passou dos limites. Era lacração para todo lado. Eu li cada comentário nessas eleições dessa esquerda que não estava nem um pouco preocupada em debater temas muito centrais que iam impactar direto a classe trabalhadora, que é muito massiva e muito mal organizada. A esquerda não se preocupou em defender diretamente isso. E quando eu digo esquerda, eu digo alguns setores, tá? O cara era carregado por um bando de marmanjo na rua. O cara, a resposta para tudo dele era arminha. Toda a militância dele tinha um conjunto de marketing digital que era emoji de arminha. Você tá entendendo? Eles surfaram nessa, gente. Eles surfaram nesse tema. E parte da esquerda também surfou na lacração. Mas a diferença é que a lacração não trouxe nenhum bom resultado pra gente. Inclusive eu tô com alguns prints aqui que expõem exatamente o que significa essa lacração na internet.
Eu tô com um print aqui do Instagram do Túlio Gadelha. A Maria Gadu ficou com tanta vergonha do comentário que ela fez que ela teve que apagar. Isso chama consciência, Maria Gadu. Veja que bizarro o comentário na foto do Túlio Gadelha. Eu vou colocar aqui pra vocês. O Túlio Gadelha postou a foto dele e da Fátima Bernardes, que inclusive os dois atraem o mar da lacração pra eles, e a direita chama a Fátima Bernardes de lacradora, né? Vai entender. O Túlio postou uma foto deles num sítio, e a Fátima Bernardes ajudou ele em alguma tarefa para as vaquinhas. Tinha umas vaquinhas lá. E a Maria Gadu comentou assim: esse negócio de namorada perfeita, papéis da mulher, é uma construção social, que não sei o que. Vai tomar no c***, Maria Gadu. Esquerda da lacração atacando uma esquerda que não estava muito afim de colocar isso como centralidade. Enfim, a lacração foi sim responsável por parte desse desastre. Tinha uma foto do Túlio com o Alexandre Frota. Vou colocar aqui, o Alexandre Frota encontrou ele no hotel um dia antes da posse. E cara, levou um papo, falou: me desculpa por tal atitude sua, irmão, não sei o que. Eu imagino que tenha sido assim. No bom diplomata que ele é, né? Ele é uma pessoa tipo jovem, ele tem uma visão diferente dessas pessoas que são mais velhas e mais, enfim, mais carrancudas do mundo político. Ele foi lá e aceitou numa boa, conversou falando desculpa e tal. Cara, esse cara foi devidamente massacrado pela esquerda da lacração. E cara, isso chama política, bicho. Tem que discutir. A política é pautada na democracia, e a democracia é pautada no diálogo. E diálogo a gente não faz com pessoas iguais, porque a gente não ganha nada, a gente faz com pessoas diferentes. Se eu fosse deputado, em algum momento eu encontrasse alguém como o Alexandre Frota, tipo Dória, tipo o Kim Kataguiri, mano, mamãe falei, tá ligado? Cara, eu ia debater se eles tivessem a fim de debater. Lógico, eu não iria atrás deles, mas se eles viessem no nível que foi contextualizado esse assunto, de vir pedir desculpa e tal, e vamos levar uma ideia sobre tal assunto, mano, vamos, tá ligado? Só vamos. Foi esse erro. Em algum momento, se houvessem discordâncias, e haveriam discordâncias, a gente ia falar: cara, eu discordo disso, e se ficasse muito extremo, vai tomando c***, tá ligado? Mandar tomar no c*** também é um diálogo. Enfim, eu acho isso completamente desnecessário. A gente viu isso durante toda a campanha eleitoral. Resumindo e pra concluir, o esforço das pautas identitárias, o reforço das pautas identitárias não é ruim. É uma coisa muito boa, que são pautas que têm diretamente a ver com injustiça, com violência, com inclusão, com educação. Ruim são alguns assuntos se tornarem centrais num debate. Central num debate, cara, é indústria, é emprego, é dinheiro, é renda. Eu não consigo aceitar esse mundo como ele é. Eu não consigo aceitar um mundo sem justiça social, sem inclusão. Eu não consigo aceitar um mundo, eu não aceito o mundo nesse formato que ele é, sem a participação dos negros diretamente, da juventude negra, das mulheres, dos indígenas, da comunidade LGBT. Eu não consigo aceitar. E eu sei que o grande responsável por esse querer é o Estado Nacional Brasileiro. Não é sua divindade, não é toda a lacração que você faz. O pior é que isso está se distanciando cada vez mais da gente. Se a justiça social não contempla tudo isso, eu sinto te dizer, cara, isso é só um delírio da sua parte. E eu tenho absoluta certeza que o campo progressista brasileiro não deve se perder trocando o debate socioeconômico pelas pautas de costume. Isso é uma batalha já perdida, cara. A estratégia deve ser outra. Deve ser discutida a retomada de direitos, deve ser discutido a dívida pública, deve ser discutido o melhor modelo previdenciário, que o trabalhador não pague o custo. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que parece um amontoado de opinião, de fato é, tá? Eu vou gravar mais vídeos aqui pro canal, e eu gravo 3, 4 vídeos, então eu tô sempre com a mesma camiseta. Compartilha com os brothers no Facebook, compartilha no Twitter, se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor, isso é muito importante. Segue no Instagram, lá eu posto todas as thumbs, assim, aviso que tem vídeo novo. Clica no botão de gostei, dá aquela lacrada no comentário aí, sugere novos temas, pode falar alguma coisa, assim, eu vi que muita gente participou no primeiro vídeo e queria que eu falasse sobre outros temas. Sempre tô aberto a isso. Até mais!